Boa noite, pessoal. Meu nome é Frederic, do canal Vivendo de Renda Variável e do blog educaçãofinanceira.online. Meus contatos estão logo embaixo. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, gente. Eu já fiz algumas apresentações, já estão disponíveis no mesmo canal, Vivendo de Renda Variável. Pelo blog vocês conseguem ter acesso também, mostrando fazer uma carteira previdenciária, tanto de ações como de fundos imobiliários. Só que tem uma coisa que eu já disse para as pessoas, que todo mundo que tem uma carteira previdenciária de ações e de fundos imobiliários vai ter que fazer uma coisa, entendeu? Mas essa coisa é muito tranquila de fazer, mas vai ter que fazer. É analisar os seus investimentos, né, pessoal? De 3 em 3 meses, acessar os relatórios das empresas e verificar como são suas empresas, entendeu? Ou seja, de 3 em 3 meses você vai tirar um dia, entendeu? No máximo 2. Eu acho que um dia já dá tranquilo. Eu gasto mais ou menos um dia. Às vezes eu divido em 2, meio dia aqui, para fazer uma análise das suas empresas. Ou seja, 4 dias no ano. Você falar que você não vai poder pegar 4 dias de 365 para fazer uma análise da sua empresa, eu não acredito, tá, pessoal? Eu vejo muita gente falar isso, que não tem tempo. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Para de conversa fiada. Tem tempo sim. Você desperdiça seu tempo com coisas muito piores. Entendeu? Então não vem falar que você não tem tempo, não. 4 dias em 365 é tranquilo demais. Tá? Vamos lá. Uma das responsabilidades, já adiantei, né? De um possuidor de uma carteira previdenciária de ações é de, em 3 meses, fazer uma análise dos relatórios disponibilizados no site de relação com investidores. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pela minha voz, pelas toses de vez em quando, é que eu tô meio gripado. Mas tá tranquilo pra caramba pra fazer esse vídeo, tá? Só que de vez em quando eu vou dar uma tosse, assim, uma fungada, né? Mas isso é tudo muito tranquilo. Peço desculpas com antecedência. Gente, toda empresa que investe na Bolsa de Valores tem uma obrigação legal de fornecer os seus relatórios. Porque uma das exigências da Bolsa é a transparência. Então, esses relatórios têm que estar disponíveis. Elas estão disponíveis no site da empresa através da relação com investidores. Elas são obrigadas a isso. Ah, Félix, se não colocar, ela vai colocar, entendeu? Porque se não colocar, ela está errada. E a própria CVM monta ação contra ela, entendeu? Então ela é obrigada a colocar, tá certo? Só que aí é o seguinte, eu já adiantei isso aí, eu vou repetir. A maioria das pessoas ficam preocupadas, pensam que é algo muito difícil, que eu não tenho tempo. Com o tempo eu não vou voltar nem ao assunto mais. Que essa conversa de não ter tempo é conversa fiada. Tem tempo sim, entendeu? Tem tempo sim. Para desse mimimi que não tem tempo, entendeu? Agora, com essa questão de ser difícil analisar relatórios, eu falo tranquilamente para todo mundo. Não precisa de nenhum conhecimento especial para isso. Saber as operações fundamentais, soma, subtração, multiplicação, divisão e os conceitos que apresentarei aqui são mais do que suficientes. Ou seja, gente, esse papo, Frederico, eu sou médico, escute mais isso, escute mais. Frederico, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou engenheiro, eu sou carpinteiro, eu sou ator, eu sou não sei o que, eu faço dona de casa, eu sou pedreiro, eu sou açougueiro, eu não conheço nada disso. Gente, vocês não precisam de ter nenhum conhecimento especial. Todo mundo, sem exceção, com conhecimento das operações fundamentais e os conhecimentos que eu vou apresentar aqui, vocês conseguem fazer. Obviamente, um conhecimento de Excel ajuda. Embora grande parte dos relatórios já tem todos os gráficos, as tabelas já prontas. Por isso, às vezes um Excelzinho quebra um galho. Mas também não é imprescindível também não. Tá certo? Vamos lá? Então, para de desculpa. Todo mundo, qualquer pessoa com conhecimento fundamental, operação fundamental, que você aprende no ensino fundamental, consegue fazer isso. Primeira coisa que a gente precisa avaliar quando você na empresa é a questão da governança corporativa. Eu entendo que a governança corporativa é a primeira coisa que vocês têm que analisar, pessoal.
Inclusive, se eu vejo que a empresa não tem uma boa governança corporativa, eu nem analiso os demais. Por quê? É através da governança que você vai ver a liderança da empresa. Então não adianta você pensar em números se a própria liderança dela, a equipe que tem a visão, que visa o longo prazo da empresa, o planejamento do longo prazo, não está preocupado, entendeu? Ou não atende, entendeu? Não é que nem está preocupado, às vezes não atenda a demanda, principalmente nós que somos acionistas minoritários, entendeu? No caso nosso, a gente está falando, como a gente investiu em bolsa, a gente é o que a gente chama de acionista minoritário. Existem os controladores que controlam a empresa, existe o acionista minoritário, que somos nós. Então a gente tem que se preocupar que a governança corporativa da empresa se preocupe com o acionista minoritário. É óbvio, entendeu? Então, gente, aqui eu já defini o que é isso, tá certo? A governança é como os conselhos de acionistas da companhia é organizado para se tomar decisões e qual a visão deles para o futuro da companhia, entendeu? Essa análise pode ser um pouco subjetiva, e é subjetiva, tá, gente? Tá? Mas existem alguns fatores que devemos considerar para, de certa forma, a gente adotar um padrão nessa subjetividade. O que são? Número de conselheiros. Todo conselho da empresa tem os conselheiros, né? Pelo menos 5 conselheiros e a presença de conselheiros independentes. Ou seja, esse número 5, entendeu? É um número que você pode ser de base. O conselho tem que ter pelo menos 5 conselheiros. E tem que ter também conselheiros independentes. O que são conselheiros independentes? São aqueles, gente, que não representam nenhum acionista em especial. São eleitos pelo conselho, né, para representar o todo. Então são pessoas que, quando você escolhe, são pessoas que não podem ter vínculo com nenhum deles. Tá certo? Tá? E eles são muito importantes. Eu, particularmente, gosto muito de conselheiro independente, tá, gente? Porque eles ajudam a algumas tomadas de decisões serem muito imparciais. Isso ajuda ao bem comum, eu acho. Distribuição de ações de forma que nunca a decisão fique com somente um acionista. Gente, isso para mim é essencial, cara. Para uma governança ser boa, nenhum acionista pode ter mais 50% das ações. Nenhum. Porque senão ele praticamente toma todas as decisões. Entendeu? Não adianta, por exemplo, ele ter... Não adianta... Inclusive, tipo assim, o número de ações é proporcional, né? Praticamente. O número de conselheiros é proporcional ao número de ações. Entendeu? Ou mais ou menos proporcional. Se um acionista controlador tem mais de 50%, ele não respeita. Para que ele vai respeitar os demais? Entendeu? Eu, particularmente, eu tenho uma ação. Entendeu? Eu tenho uma empresa que tem mais de 50%. O acionista controlador tem mais de 50%. Mas eu fico de olho nela. Por isso que eu estou falando que é subjetivo. Mas eu fico de olho nela. Eu sei, eu mantenho essa ação, porque o negócio dela é muito bom, os números delas estão bons, mas eu fico meio que um pé atrás por causa desse acionista majoritário dela ter mais de 50%. O maior acionista ter mais de 50%. Entendeu? Por isso que eu falo que é subjetivo, mas eu fico um pé atrás. E não é indicado não, tá, gente? Tegalã de 100%. O que é esse tegalã de 100%? Tratamento igual para tanto os acionistas controladores como os acionistas majoritários. Por exemplo, te dar alguns exemplos clássicos aqui, o que mais acontece. Pode acontecer, tá, gente? Não é muito comum, mas pode acontecer. A empresa os conselhos de administração resolvem vender a empresa. Vou vender a empresa para um único acionista, né? E, inclusive, os representantes, né? Quem toma a decisão também, os representantes dos minoritários. Vou vender para a empresa, mas eu decidi vender e ele vai tirar a empresa da bolsa. É a chamada UPA. Tira a empresa da bolsa. Aí o que acontece? Quando vende, ele vai comprar as ações dos demais acionistas, inclusive os pequenos. Só que o preço que ele vai oferecer para os controladores não pode ser maior nem diferente dos menores. Por exemplo, se a ação da empresa vale 20, ele não pode chegar nos controladores, nós vamos pagar para você 25, para os demais a gente vai pagar 20. Não pode. É o tegalão de 100.
considera todos por iguais. Obviamente, o controlador tem 1 milhão de ações, você tem 100, você vai receber proporcional, mas o valor da ação vai ser o mesmo, tá certo? Esse é o Tegalon de 100, tá, gente? Tá? Algumas empresas não têm Tegalon de 100, elas têm Tegalon de 80. Não são empresas ruins não, tá, gente? São empresas que ainda têm as chamadas ações preferenciais, e as ações preferenciais, como elas têm uma diferença de preço em relação à ação ordinária, elas são mais caras. O que acontece? Algumas vezes, né, gente? Pode ser que, não, nesse caso aí nós vamos pagar 80% para comparar essa diferença, a diferença de preço. Mas vocês precisam entender só uma coisa a princípio. O Tegalon de 100 acionista controlador e acionista minoritário têm os mesmos direitos em situação de venda da empresa. Tá certo? É isso. Tá? Mas os dois principais são os primeiros, a questão dos conselheiros e a distribuição das ações, de forma que nunca a decisão fique somente um. Aqui eu fiz um gráfico mais ou menos só para vocês entenderem. 2 gráficos. A primeira empresa e a segunda empresa. A primeira empresa, você tem 3 acionistas, 3 grupos de acionistas, né? Sócios A, sócio B, sócio C, e cada um tem em torno de 33, só o sócio C tem 34. Frederico, eu sou acionista dessa empresa, onde é que eu estou? Pode ser qualquer um desses. Por exemplo, os acionistas minoritários, por exemplo, pode ser que o sócio C seja o grupo de acionistas da Bolsa, entendeu? Aqueles que têm a empresa pulverizada na Bolsa, são os acionistas minoritários. Então você está no C, entendeu? E você vai ter, no caso, aí, nesse exemplo que eu dei, 2 conselheiros, tá certo? Porque quando existe uma regra no Brasil, gente, é aquela velha história. Hoje a gente está falando de abril de 2019. Pode mudar, sempre pode, mas existe uma regra que toda empresa, tá certo? Toda empresa ela tem que ter não, gente, isso aí esquece, isso aí é uma coisa totalmente diferente. Desculpe aí, viajei um pouquinho, não tem nada a ver com o assunto, tá certo? Mas isso não tira meu raciocínio, não, entendeu? Então, gente, não, desculpe, né? Tem a ver sim, eu pensei muito rápido. Mas o que acontece? Toda empresa que entra na Bolsa de Valores, ela tem que, pelo menos 25% das suas ações tem que entrar na Bolsa de Valores. Então, qualquer um desses aí pode ser os minoritários, pelo menos 25%, entendeu? Mas pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C, entendeu? Estou mostrando isso aqui só como exemplo, tá, gente? Pelo menos 25%. Então, qualquer um deles pode ser os minoritários, aqueles que estão na Bolsa de Valores, tá certo? E um exemplo que eu coloquei aqui embaixo aí é a questão dos conselheiros. Como os valores são mais ou menos iguais, entendeu? São mais ou menos o mesmo número de conselheiros. 2 conselheiros, 2 conselheiros, 2 conselheiros. E eu coloquei 3 conselheiros independentes. Gente, reforçando, conselheiro independente não tem nada a ver com conselheiro, com acionista minoritário. São conselheiros que não defendem o interesse de nenhuma pessoa, nenhum sócio em específico. Defendem todos, analisam todos os casos e tomam uma decisão de forma imparcial. Inclusive, eu acho que eles são muito importantes, tá, gente? Eu considero muito importante. A empresa da direita mostra uma situação, eu acho que a governança até melhor, entendeu? Aí, você tem o sócio A 25%, o B com 20%, o D com 30%, o outro com 25%, né? Aqui eu coloquei, apesar de aqueles normalmente que tem maior participação, tem mais conselheiros, eu coloquei mais ou menos tudo igual, porque a diferença não está muito grande, né, gente? Mas normalmente, quanto maior a participação, maior o número de conselheiros. Mas aqui a governança eu acho que está muito melhor, porque você tem mais pessoas para tomar decisão. Por exemplo, nesse caso específico aqui, o sócio B e o sócio D juntos, eles não conseguem tomar uma decisão. Eles não conseguem. Por quê? Entendeu? Eles têm só 50%. Tá certo? Então precisa de pelo menos um conselheiro dos demais, ou um conselheiro independente, votar a favor deles. Entendeu? Por exemplo, o sócio A e o sócio B junto, eles não conseguem tomar
uma mesma decisão. E no caso aqui, o sócio A e o sócio D conseguem 55, mas já são mais de dois. São dois, né? Não é um que está tomando a decisão. Tá certo? E nesse exemplo aqui eu também coloquei a mesma coisa. Cada um com 2 conselheiros e um conselheiro independente. Inclusive, gente, não é regra não, tá? Não existe nenhuma regra. Entendeu? Inclusive, como disse, a governança é uma coisa meio subjetiva, mas o ideal é que o número de conselheiros seja ímpar, tá, gente? É para facilitar no caso aí de critério de desempate. Obviamente, aquela velha história, se der empate, eles refazem a votação, papapá. Mas se for ímpar, nunca vai empatar. Entendeu? Então é mais rápido até a tomada de uma decisão. Mas isso não é regra. No meu caso aqui, eu coloquei que vai ser ímpar, né? Todos eles são números ímpares, né? 6, 9 e esse aqui 9 também, os dois 9. Então nunca vai ter. Na primeira votação já vai saber o que vai decidir, né? Mas não é regra, mas é interessante, tá certo? Agora eu vou falar do EBITDA, gente. O EBITDA é o lucro sobre investimento. É um outro fator que você, depois de passar da governança, você vai ter que analisar. O EBITDA de uma empresa é quanto de lucro ela tem segundo um determinado investimento no ano. Ou seja, é a relação lucro sobre investimento para um determinado ano. O ideal é que o EBITDA cresça ou que pelo menos fique constante. Tá certo, gente? Vamos ver esses dois gráficos aí. Ó, o primeiro gráfico da esquerda você vê o EBITDA só crescendo. Ou seja, gente, por que ele está crescendo? Que para um determinado investimento ele teve um lucro maior. Ou seja, é o ideal, né, gente? Quanto menos investimento você para um menos investimento, você tem um lucro maior. Que a empresa vai ter que fazer investimento. Tá certo? Ah, Frederico, mas então a empresa da direita aí está ruim. Não, não está ruim, não, gente. O fato do EBITDA dela ter caído não é ruim. Entendeu? Não quer dizer que a empresa está quebrando. Não quer dizer que a empresa está ruim. Pode ser um caso cíclico. O fato, por exemplo, do EBITDA cair, entendeu? Ela fez um determinado investimento, mas naquele ano, naquele período, não teve um retorno específico, entendeu? Por isso que é bom a questão da diversificação, eu sempre defendi nos outros vídeos, né? Que é bom você diversificar, porque você diversificando, pelo menos, você minimiza esses ciclos das diversas empresas, tá certo? O que não pode, pessoal, é ter EBITDA negativo. Porque EBITDA negativo o que é? Lucro negativo, ou seja, prejuízo, entendeu? Mas também às vezes ter um período só de prejuízo não quer dizer que a empresa está quebrando, não, gente. Não pode ter um período maior, né? Que aí é sinal que alguma coisa está errada na empresa. Você está tendo prejuízo, assim, o caixa dela está caindo e pode ser que os fundamentos dela, né, os fundamentos dela não estejam muito bons, a governança dela não esteja muito boa, o controle de custo dela não esteja bom, entendeu? Aí é um sinal de alerta. Mas EBITDA cair não quer dizer que a empresa está ruim, não, tá, gente? O ideal é para vocês terem uma base, né, para vocês terem uma referência, é que ele cresça ou que pelo menos fique constante. Mas se cair também não quer dizer que está ruim, não. Dívida da empresa. Eu penso, gente, pelo amor de Deus, o que eu escuto de gente reclamando? A empresa aumentou a dívida, a empresa está quebrando. Gente, para com isso, gente. Para com isso, meus filhos. Tem nada a ver. Toda empresa tem que fazer dívida, pessoal. Sem fazer dívida, ela não faz investimento. Você acha que a empresa consegue fazer investimento com caixa própria? Não consegue. Entendeu? Dependendo do investimento, não consegue. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado para um banco. Normalmente é banco. Ou bancos estrangeiros, ou bancos nacionais. Ela tem que pedir dinheiro emprestado. E isso faz com que ela contraia dívidas. Entendeu? Isso faz com que ela contraia dívidas. Né? E o problema não é a dívida. O problema é a dívida ficar descontrolada. Entendeu? Por isso que eu falo, diferente do que muitos pensam, toda empresa contrai dívidas, principalmente para se fazer investimentos, visando o crescimento. Ela quer comprar uma outra empresa, ela quer fazer uma fábrica nova, ela quer fazer um estabelecimento novo. Isso ela vai precisar de dinheiro. E para isso ela contrai dívida. O que não pode é a dívida ficar incontrolável. Ou seja,
não está tendo investimento nenhum e as dívidas da empresa só aumentando. Aí não, aí é um sinal de alerta. Esses dois gráficos mostram isso, e eu fiz isso para justamente mostrar esses dois cenários. No gráfico da esquerda, você vê que tem o período de aquisições e projetos. Está pequenininho isso, mas dá para ver, que é no 3 e no 4. Obviamente, nesse período, você vai ter um aumento da dívida, tá certo? Só que depois do 3 e do 4, acabou os projetos, aí a dívida começa a cair. Ou seja, a empresa, de certa forma, ela está lucrando e de forma tá conseguindo abater a dívida e está conseguindo diminuir. Eu tenho uma empresa que eu adoro, não vou fazer propaganda, porque eu quero que vocês estudem mais sobre isso. Eu tenho uma empresa que eu gosto muito da Bolsa, mas eu escuto o pessoal falar, a empresa está com muita dívida, eu vou vender. Vende, meu filho. Vende que... não tem jeito, gente. Se você quer vender, vende. Mas, pô, a empresa está crescendo, a empresa está investindo em novas infraestruturas necessárias. Eu sei a história da empresa e sei. Ela precisa. É uma empresa boa, uma empresa muito controlada de custos. Entendeu? Mas a empresa está investindo. Entendeu? Ela investe agora, só que quando termina o investimento, a dívida dela começa a cair. É mais ou menos esse caso do primeiro gráfico. Entendeu? O pessoal fica desesperado. A empresa está investindo, tá com dívida demais. E daí, meu amigo, ela precisa disso para investir, pô. Não pode é que nem a situação da dívida. A empresa não está investindo, parou de investir e a dívida só crescendo. Mostra que tem alguma coisa de errado. Tá certo, pessoal? O famoso payout da empresa, pessoal. Gente, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Isso aí é fato. Tá certo? Todo mundo gosta de dividendo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado quando se fala nos dividendos da empresa. Tá certo? Quando a empresa está pagando mais do que ela devia pagar. Como é que eu analiso isso? Através do payout. O payout da empresa é quando ela paga para os acionistas em percentagens do lucro líquido. Ah, Federico, mas isso aí ela paga... Não. Você analisa através do payout. Entendeu? O ideal são empresas que pagam payout abaixo de 100%. Nossa, Federico, tem jeito da empresa pagar mais do que o lucro dela? Tem. A empresa pega dinheiro do caixa dela, entendeu? E joga dos dividendos para pagar. Só que isso é péssimo. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? A empresa está queimando caixa. Aí, como todos os períodos, como tudo é cíclico, ela pode precisar desse dinheiro mais na frente. E aí, como é que fica? Com baixo caixa. Entendeu? Aí ela costuma cortar nos dividendos. Entendeu? Mas e se for um período muito ruim, um período de vacas magras, por exemplo, que nem lucro teve, aí a empresa vai sofrer dificuldade. Entendeu? Por quê? Ela não deixou um dinheiro em caixa suficiente para ser sustentável, para ter resiliência durante o período de vacas magras. Tá certo? Então, o ideal são empresas que pagam payout abaixo de 100%. Por lei, toda empresa, é isso que eu estou falando, até hoje, em abril de 2019, ela tem que pagar 25% do lucro líquido dela de dividendos, tá certo? Então o payout mínimo é 25%, entendeu? O payout mínimo é 25%. Mas tipo assim, não pode ser mais de 100%. O ideal não é ser mais de 100%. Isso é 90%, 85%, 80%, entendeu? Tem gente que acha 70%. Eu acho que tipo assim, talvez 70%, eu já até falei em outro vídeo meu, seja talvez o mais ideal, em torno de 70%, porque aí tem 30% de folga, mas isso também é um pouco subjetivo. Mas, tipo assim, entre 70% e 90% seria uma faixa razoável, entendeu? Porque o dinheiro restante vai para o caixa. Alimenta esse caixa e deixa no caixa da empresa, caso ela precise em períodos de vacas magras. É mais ou menos 70%, seria um valor bem conservador, entendeu? Ideal para a empresa. E um senhor dividendo também, 70% do lucro, tá certo? É isso que eu estou falando. Empresas que pagam mais podem estar comendo caixa e com isso faltar dinheiro. Não somente para dividendos futuros, mas também para a manutenção da empresa. Tá certo? E agora, por último, o famoso dividend yield. Entendeu?
O que é o dividend yield, pessoal? O dividend yield é quanto que a empresa paga em dividendos em relação ao valor do papel. É quanto que você vai receber baseado no número de papéis do patrimônio que você tem da empresa. Entendeu? Quanto maior o dividend yield, melhor. Entendeu? Quanto maior o dividend yield, melhor. Só que eu peço um determinado cuidado quando vocês fizerem a análise de dividendos. Por causa de quê? Todo mundo quer dividendo alto. Excelente. Só que você tem que ver se é sustentável isso. Às vezes uma empresa que paga dividend yield muito alto em determinados períodos, costuma em outros períodos pagar muito pouco. Entendeu? E para mim, a meu ver, isso não é o ideal. O ideal é ela ter uma certa constante. Então eu prefiro que a empresa pague dividendos menores, mas mais constantes, do que paga um dividendo alto, depois paga um dividendo baixo. Paga um dividendo alto, paga um dividendo baixo. Está muito relacionado até a questão do payout. A empresa paga um alto dividendo e às vezes queima um determinado caixa dela. Entendeu? Aí, em determinado período, ela não tem dinheiro, então ela paga muito pouco de dividendo. Entendeu? Então, a empresa tendo uma gestão do custo, tendo um payout, por exemplo, de 70%, 80%, como eu falei, entendeu? Assim, ela vai ter um caixa bom, entendeu? E vai ter uma certa constância do dividendo. Entendeu? Ela vai ter uma determinada constância do dividendo. Tá certo? Então, por exemplo, o gráfico que eu mostro para vocês aqui é disso aí. Olha o gráfico da esquerda. Você vê. O gráfico da esquerda, a empresa ela está pagando dividendos em torno, o mais alto é 6%. Entendeu? Só que você vê que os outros períodos tá abaixo, entendeu? Mas não é muito abaixo. 5%, 5%, 4,5%, depois vai para 5,5%, entendeu? Então tem uma constância melhor. É até melhor que quando a empresa paga dessa forma, de uma forma mais linear, o dividendo dela, você tem mais constância de saber quanto você pode ganhar naquele período. O que não acontece numa empresa que paga dividendo muito alto. Ela paga dividendo muito alto, mas às vezes você não sabe. Será que ela vai, no próximo período, ela vai pagar esse dividendo alto? Entendeu? Então, por isso. Então, eu acho que uma empresa, eu até coloquei aqui, que paga entre 4,5% a 6%, é um ótimo dividend yield, tá, gente? Tá sendo uma média boa de dividend yield. Eu, por exemplo, tenho empresa na minha carteira que paga 10%. Mas eu fazendo as análises dos outros fatores, eu vejo que ela tem condição e ela tem caixa e ela tem lucro para pagar isso. Entendeu? Ela tem condição de pagar isso. Mas não é toda a realidade. Entendeu? Então, gente, eu, particularmente, falo com vocês, procure as empresas que têm mais constância para pagar. Ou seja, paga 5%, mas ela paga mais ou menos 5% em todo o período. E não uma que paga 12% e depois vem pagar 3%. Entendeu? É uma coisa para ser analisada. A margem líquida, gente. A margem líquida, pessoal, eu estou falando aqui, é o quanto de ganho que uma empresa possui em relação aos seus gastos operacionais. Tá? Não é um item que eu recomendo tão essencial como os passados para vocês fazerem análise. Mas como eu sei que tem muita gente mais conservadora, que quer uma segurança maior, entendeu? Pode ser uma boa também. O que é a margem líquida, gente? A margem, entendeu? É a empresa, quanto que a empresa consegue de ganho relacionado com todos os seus gastos. E a diferença, entendeu? Essa que é a margem. Por exemplo, a empresa, a receita, porque a empresa ela tem uma receita, entendeu? Só que na contabilidade dela, a receita não é, ela vai ter que debitar os gastos com o pessoal, vai ter que debitar os impostos, entendeu? E depois de tudo isso, sobra o lucro, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma receita de 100, entendeu? Mas você tem impostos, despesas, 98. Então, você vai ter 2, entendeu? Em relação à receita. Ou seja, você vai ter como se fosse uma margem de 2%. Entendeu? Já tem empresa que tem uma margem, a receita é 100, mas eu consigo debitar pagar todos os meus custos, todo o meu pessoal, toda a minha mão de obra, tudo direitinho, e pagar os impostos,
e sobrar para o cliente um lucro de 10. Entendeu? Aí eu vou ter uma margem de 10%, que é bem melhor. O que é, na verdade, a vantagem de você avaliar a margem? Quanto maior a margem, pessoal, maior é a segurança da empresa dela pagar dividendos, bons dividendos. Entendeu? Embora o fato de uma empresa ter uma margem pequena não quer dizer que ela não vai pagar dividendos. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente as empresas que têm margens pequenas, não é a empresa que tem margem pequena, não é porque ela é ruim na gestão, entendeu? É porque o próprio negócio mesmo é um negócio de margem pequena. Eu não vou falar quais são os negócios também, como diz, eu quero que vocês estudem mais. Eu tenho papel de empresas de margem pequena, eu sei de alguns negócios, algumas áreas que tem margem pequena de ganho, entendeu? E essas empresas têm uma gestão de custos impecável. Então os dividendos delas são garantidos, mesmo com a margem pequena. É o negócio dela que faz a margem pequena. Não é que a empresa seja ruim. Mas, se você é um cara que quer mais segurança, você pode escolher empresas com margens maiores. Entendeu? Por exemplo, te dei esses exemplos aí. A empresa X a margem de 1% e a empresa Y a margem de 8%. A empresa Y é mais segura que a X. Entendeu? Isso aí são para as pessoas mais conservadoras, tá, gente? Eu, particularmente, é isso que eu estou falando. Eu acho que uma empresa que tem uma margem pequena, entendeu? A gestão dela já é por si muito boa. Ela tem que ser, senão ela não sobrevive. Entendeu? Então, é uma garantia. Ela vai dar dividendos, sim. Entendeu? Mas se você quer ter a segurança, não quer ter a segurança de uma margem maior, beleza. Fica à vontade de fazer a análise de margem. Tá certo? Todas essas informações se encontram no site de relação com investidores, tá, gente? Então, inclusive até a questão da margem. Eu coloquei a fórmula da margem lá atrás, entendeu? Que é só uma divisão, vocês viram, né? Tem receita, tem o lucro líquido lá e normalmente tem a margem. Mas se não tiver, entendeu? Vocês podem fazer essas contas. Gente, terminamos aqui. Muito obrigado a vocês. Espero que tenha atendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um e-mail para mim, frederic140173@gmail.com. Meu blog está aí. Mandar uma mensagem ou via blog ou via e-mail, que responda 100%. Desde já, muito obrigado e boa noite.